Quando analisamos a crise no Brasil, é muito importante analisar que o Brasil se encontra no planeta Terra, por incrível que pareça. E que o aprofundamento da crise mundial, ele se reflete no aprofundamento da crise no Brasil. Porque o Brasil está interligado no mercado mundial, seja pelas exportações para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, etc., para a Argentina, seja pelos investimentos estrangeiros, que na maior parte são investimentos totalmente podres, com alto grau de financiarização e de espoliação financeira, e principalmente por uma coisa que a esquerda não menciona já há muito tempo, porque o Brasil é parte do quintal traseiro do imperialismo norte-americano. Então, o imperialismo norte-americano, o grande capital, as famílias que controlam o mundo, que são 150, que começa a partir de 28 grandes grupos financeiros, como, por exemplo, Citigroup, o Alfa Group, da família real britânica e assim sucessivamente. A partir daí se estabelece o controle do mundo. Essas 28 grandes grupos financeiros controlam as 150 grandes empresas do mundo, que controlam as 1.100 grandes empresas do mundo, que controlam as 30.000 grandes empresas do mundo, que controlam o mundo. Conforme estudo realizado pelo Instituto ITH de Zurique, publicado na internet, isso aí, em 2011. Bom, para a esquerda não existe imperialismo. Não existe grande capital, não existe queda da taxa do lucro, não existe nada. O que existe é salvar os próprios carguinhos. E o que nós estamos vendo, que é o mais grave, o mais importante na análise mundial, seriam duas questões. Primeiro, que a queda da taxa de lucros mundial, conforme, nós já temos reiterado isso pelo menos 30 vezes, publicação da revista The Economist, que é um dos porta-vozes principais do capital financeiro mundial, do dia de janeiro do ano passado, de 2017, a queda do lucro tinha caído entre 2012 e 2017 25%. E no Brasil a queda, então, em 2 anos era de 30%. Então nós temos uma diminuição do bolo social, do bolo da riqueza social. E, nesse sentido, há uma disputa, justamente, para se salvar da crise. Essa disputa adquire, nesse momento, como forma de expressão principal, a guerra entre os Estados Unidos e a China. Guerra de tarifas, guerra comercial. Mas não somente entre eles. Há uma guerra que começa a se expressar cada vez com mais força com a Europa, entre os Estados Unidos e a Europa. Há uma guerra também entre a China e a Europa, mas também acordos. Ou seja, há uma guerra entre todo mundo e, ao mesmo tempo, acordo entre todo mundo. O imperialismo norte-americano e a China têm acordos. A China e a Europa têm acordos. A China e o Japão também. Japão e Estados Unidos também. Mas tem divergências e discrepâncias. Porque o imperialismo, melhor, o sistema capitalista mundial é um sistema que busca os lucros. Se a riqueza social diminui, é óbvio que vai haver uma luta para salvar esses lucros. É como o exemplo que nós temos dado várias vezes, é como se fosse um bolo de ratos, a riqueza social diminuindo, e as cobras lutando entre si por se apropriar de uma parte desse bolo de ratos. Essa luta está cada vez levando mais a guerras comerciais. Só que, cuidado, guerra comercial vai da mão da guerra política. Então, isso que nós vemos das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, contra o Irã, contra a Coreia do Norte, contra a China, contra a Turquia, contra a Europa, em cima do aço, do alumínio, dos automóveis, em cima de outra série de coisas, acaba levando à reformulação dos blocos mundiais. De maneira muito clara. Essa aproximação entre a China e a Rússia é um fenômeno novo, que se dá a partir da crise de 2008. Antes disso, havia grandes
contradições entre a Rússia e a China. Grandes, enormes. Houve uma guerra militar em 1962 pelas fronteiras. Houve uma enorme aproximação da China contra os Estados Unidos a partir da visita de Nixon a Mao Tse-tung em 1972. E isso sai dos eixos a partir de 2008. Isso acaba levando a duas políticas principais que estão na base dessas contradições, que seriam o novo caminho da seda chinês e a política Made in China 2025. O que significa isso? Que a China, ela, como potência regional, cresceu muito, mas não é uma potência imperialista, não domina o mercado mundial, mas se encontra em fase de transição, com justamente esse objetivo. E isso dói muito para o imperialismo mundial, europeu, japonês e principalmente norte-americano. Essa guerra das tarifas tem a ver com isso. Essa política Made in China, o que ela implica? Implica na China passar do controle dos setores manufatureiros de baixo, principalmente de média tecnologia, para alta tecnologia. E o que isso significa? Significa que há competência nos setores de ponta, que fazem parte do controle do mundo pelo imperialismo, e que esse imperialismo está tentando desmantelar por meio de uma série de políticas. Então, a China, por exemplo, está passando a ter um grande domínio sobre a robótica. O país onde a introdução de robôs cresce em mais larga escala. Sobre a bioquímica, sobre a química fina, sobre o trem-bala, sobre a construção de alto porte, por exemplo, foi construído esse trem-bala entre Pequim e o Tibete, que passa por terrenos altamente pantanosos. Algo que não tinha sido feito nunca antes. Isso com tecnologia própria. A China está investindo muito no 5G, tecnologia de celulares. Isso que levou aos grandes ataques dos Estados Unidos contra a ZTE e contra a Huawei, que são duas grandes empresas de tecnologia de telecomunicações chinesas, e assim sucessivamente. A China andou comprando toda uma série de empresas de alta tecnologia na Europa, inclusive na Alemanha, como por exemplo a KUKA, que é uma tecnologia de robótica extremamente importante, muitas startups no Israel, e aí aquele problema, porque se Israel barra isso aí em cima da pressão norte-americana, começa a criar problemas internos, várias startups nos Estados Unidos e assim sucessivamente. Aí nós temos aqui, em cima dessa questão do deslanche do imperialismo, da China como uma potência imperialista, o novo caminho da seda, que é o fortalecimento das vias de fornecimento de mercadorias para a Europa, por meio dos trens-bala, por meio das vias marítimas, da via do Oceano Ártico, etc. E a Rússia é uma potência que se encontra participando disso aí. E, nesse sentido, nós temos o aumento da pressão militar por meio da OTAN, por meio do orçamento do Pentágono, que já está em mais de 50% na região Ásia-Pacífico, etc. Mas há toda uma luta isso aí. São vários jogadores que estão entrando em jogo. Então, isso leva, por exemplo, que os Estados Unidos tenham colocado aumento de tarifas em cima de toda uma série de questões para os produtos chineses e que os chineses tenham respondido. Mas, além de ter respondido com contra-tarifas, por exemplo, sobre automóveis, sobre a soja, sobre o milho norte-americano, etc., uma coisa que tem passado quase que desapercebido, que o yuan foi desvalorizado em 8%. Que isso compensa essa questão do movimento da pressão tarifária.
E a Rússia, por exemplo, também está abandonando o dólar. A China também, em grande medida. E a China está colocando muita pressão sobre outros países. Por exemplo, no Paquistão, nesses dias, foi eleito Imran Khan, que é um elemento que se elegeu em cima da campanha anticorrupção com apoio chinês, desbancando as famílias tradicionais do Paquistão, como família Bhutto e outras. Por quê? Porque a China está investindo quase 60 bilhões de dólares para construir o corredor energético que vai a partir do porto de Gwadar, na fronteira com o Irã, para levar gás e outros produtos energéticos para a China, driblando o gargalo do Estreito de Malaca, que fica entre a Indonésia e a Malásia, e que no setor mais curto, mas ele teria apenas 40 quilômetros e seria facilmente controlado pelos porta-aviões. Muito importante aqui que essas contradições todas se refletem cada vez mais no aumento das contradições militares. Então, isso explica, por exemplo, o amplo investimento da China e da Rússia em cima da tecnologia de mísseis, em parcerias, inclusive. A China já tem desenvolvido novos submarinos, tem desenvolvido o primeiro grande porta-aviões com tecnologia nacional e, principalmente, está indo para o fortalecimento das bases militares no exterior. Como, por exemplo, já acontece no Djibouti, conforme já temos falado, que controla a entrada, a partir daí, um grande domínio da entrada para o canal de Suez, o Mar Vermelho. Por meio do Irã, tem um grande controle do Estreito de Hormuz, por onde trafega 30% do petróleo mundial. Tem bases importantíssimas no Sri Lanka, nas barbas da Índia, no Myanmar, na própria Grécia, uma grande influência sobre Malásia, apesar desse novo ministro, que é esse personagem de 92 anos, que foi eleito para evitar o desmantelamento da Malásia em cima da crise do governo anterior. O atual se chama Mahathir, que entrou em cima também de uma campanha contra a corrupção e contra a influência exagerada dos chineses. Ele se encontra na China agora, para renegociar esses acordos. Ou seja, a influência chinesa na região é grande, né? Aí os Estados Unidos tentam remanobrar em cima de aumentar a influência em cima da Coreia do Norte para levar a uma união com a Coreia do Sul para contrapor essa Coreia unificada contra a China, que foi o grande objetivo dos mísseis THAAD, de alta altitude, mas que de fato não tinha nada a ver com uma contraposição contra a Coreia. E se era uma contraposição contra a China e a Rússia, porque esses mísseis THAAD vão da mão de satélites que têm uma influência, um raio de abrangência de 3.000 quilômetros. Nós temos toda uma situação aqui de aumento das contradições mundiais que se expressa de várias maneiras e que, lembrando, conforme o grande estrategista alemão da época de Bismarck, Clausewitz, falou, a guerra é simplesmente a expressão da política por outros meios. Ou como Lenin disse em 1916 no célebre livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Se trata, a época de domínio do grande capital dos monopólios, de uma época de guerras pelo controle do mercado mundial pelo grande capital, que leva a revoluções, ou seja, uma época de revoluções e contra-revoluções. Isso se vê de várias maneiras. Por exemplo, o recente acordo do Mar Cáspio
foi um acordo parcial, mas reflete muito, entre, isso aqui é muito importante, o Mar Cáspio é um mar estratégico onde tem grandes reservas de petróleo e de gás, que é uma das fontes do imperialismo, que já tentou várias vezes, para contrapor ao monopólio da Gazprom no fornecimento de gás à Europa. Foi um acordo entre Rússia, Azerbaijão, Irã, Turcomenistão e Cazaquistão, na ordem, inclusive. Um acordo parcial, mas que deixa claro que quem controla esse mar de enorme importância são esses 5 países com um controle, uma soberania de 15 milhas náuticas, controle soberano, e 25 milhas para a pesca, e o restante é de controle dos 5 países, que deixa de fora o imperialismo. E esses 5 países se encontram em cima da influência russa, fazendo parte da União Euroasiática, em cima da influência do novo caminho chinês, que tem por trás o Made in China 2025. Bom, a partir daí poderíamos falar muito sobre a crise mundial, mas vamos falar, por último, um pouquinho mais sobre a América Latina. Essa crise atual na Turquia, uma enorme crise, da qual poderíamos falar muito, desvalorização, contas que não fecham, pressão das agências reguladoras de risco, etc. É a mesma crise que acontece na Argentina, no qual o Fundo Monetário Internacional deu um empréstimo de 50 bilhões de dólares e agora se encontra na Argentina para cobrar a fatura, que são grandes ataques contra os trabalhadores. Mas o que está acontecendo na Turquia e na Argentina não está muito longe do que acontece no Brasil. Uma crise de tamanho monumental, onde em qualquer momento as contas implodem no Brasil, e o imperialismo vai exigir a conta também, para fechar essas contas públicas, que em grande medida estão direcionadas para manter a expoliação financeira do Brasil. Ou seja, o que nós temos aqui, isso aqui é muito importante, é a tese principal, é um sistema globalizado do capital mundial, onde cada vez mais o imperialismo, o grande capital em crise, se vê obrigado a apertar as contradições com os demais imperialismos, a potência regional, para jogar a conta sobre os trabalhadores. Essa crise é expressa de várias maneiras, inclusive recentemente, nesses dias, foi assinado o FIRRMA pelo governo Trump, que seria Foreign Investment Risk Review Modernization Act, que seria um controle dos investimentos estrangeiros nos Estados Unidos, principalmente chineses, para que os chineses não avancem na compra de empresas estratégicas norte-americanas. Ou seja, essa ideia aí do livre comércio, da liberdade, etc., tudo mentira. Não tem liberdade nenhuma. Tudo controlado em todos os países. E ele está impedindo a expansão, tentando impedir a expansão chinesa. E isso tudo leva essa crise, essa disputa toda, ao surgimento de pontos de incêndio. Estoura na Turquia hoje, estourou ontem na Argentina, estourou no Oriente Médio, em qualquer momento estoura no Brasil, estoura na Venezuela, estoura no México, estoura em qualquer país da Europa, tipo a Grécia novamente. Ou seja, temos vários pontos de incêndio porque a riqueza social, a economia está numa crise brutal, recessiva, cada vez mais enorme. São pontos de incêndio. Explode aqui, explode lá, se controla aqui, se controla lá. Para apagar esse incêndio se gastam recursos. Cada vez a situação fica mais complicada e cada vez mais o mundo está se direcionando para uma grande explosão mundial e o imperialismo cada vez mais vai ser obrigado a passar a conta contra os trabalhadores. Essa política do sapo de passar a conta gradual cada vez mais vai ficar mais difícil. E o imperialismo vai precisar puxar guerras cada vez de maiores dimensões e passar a conta de maneira cada vez maior para os trabalhadores no mundo. E isso aí está na base da mobilização operária, em dois sentidos. Mobilização independente, nós vamos ter que ver se os trabalhadores vão conseguir colocar em pé novas direções revolucionárias,
contra essa esquerda contra-revolucionária que nós temos hoje, e o imperialismo vai tentar implodir isso por meio de movimentos fascistas a partir das camadas médias da população desesperadas pela crise. É a luta que sempre foi colocada nos últimos, pelo menos, 130 anos, entre a revolução e a contra-revolução. Bom, para onde que isso vai, nós vamos ter que ver. Com a economia decadente, o imperialismo vai ser obrigado a fascistizar a sociedade para ir para a guerra maior. E a classe operária, em uma economia cada vez mais arrebentada, e com a conta mais sendo passada para ela, vai ficar numa dicotomia, onde ela vai ser obrigada a lutar. Porque se bem o fascismo pode ser uma solução durante um período, isso exacerba todas as contradições sociais em escala mundial. Nós temos que ver para onde que isso vai estar sendo direcionado. Seja como for, o que está colocado para o próximo período é grandes desestabilizações, grandes crises, grandes guerras em escala mundial, a contra-revolução atuando, e a contra-revolução atuando da mão da revolução. Nós vamos ter que ver em detalhes para onde isso vai. O papel do revolucionário não pode ser focar 90% dos esforços na liberdade do Lula, na candidatura do PT, etc. Não. Lula tem que ser libertado, com certeza. Tem que ter essa campanha em 20%. Tem que ter a campanha também do Lula se candidatar em 20%. Mas 80% do esforço tem que ser organizar a mobilização dos trabalhadores, na medida das nossas forças, contra o golpe, contra os ataques todos, denunciando inclusive a política contra-revolucionária do Lula, que é de fazer acordos com o imperialismo, com a direita, e levando tudo para a via eleitoral, sendo que o imperialismo está jogando em outro campo, que é a luta contra-revolucionária fora do parlamento, fora das eleições, com a pressão do judiciário, a pressão dos militares, etc. Temos que jogar no campo correto. Como essa esquerda que controla os aparatos cada vez mais é mais cretina e mais contra-revolucionária e mais parlamentarista, sendo que o imperialismo joga por fora do parlamento, bom, nós temos que jogar dentro do que a gente pode, que é a propaganda e agitação limitada. Quando a classe operária começar a se movimentar, nós precisaremos ajudar a organizar essa classe operária em movimento em escala mundial, inclusive. O que está colocado para o próximo período é a luta aberta entre a classe operária mundial e a burguesia mundial.